Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Gymcast. O podcast da Gymflix Academia. Eu sou a Renata. E eu sou o André. E hoje vamos abordar um assunto super importante. E atual, vamos falar sobre saúde mental. É um assunto muito importante para nós também, proprietários de academia, pela alta demanda de clientes que tem um desafio na saúde mental, né? Sim. E aproveitar, queremos falar com vocês, especialistas, psicóloga Viviane, psicóloga Liliette. Se apresentam, por favor. Bom, pessoal, bom dia. Agradecer primeiramente o convite de vocês para trazer, né, para esse ambiente que é tão propício, que é uma das estratégias que a gente sempre trabalha com os pacientes no consultório, que é a atividade física, e ver, né, vocês fazendo questão de trazer esse tema tão importante de saúde mental aqui para o espaço de vocês, né, e para abranger aí também o nosso município e região. Muito obrigada aí. Sim, a gente agradece, né, o convite, e nós somos, né, parceiras, né, nesse tipo de trabalho. Sempre que uma é convidada para alguma entrevista, né, chama outra, porque nós já estamos trabalhando já há uns 5, 6 anos juntas já, né, Vi? Né? Ai, que joia. Então fala assim pra gente, o que é a depressão? Como que a gente pode abordar isso? Quais são os sintomas, os sinais? Sim, Rê. Eu sempre gosto de começar falando de depressão, a gente fazendo a diferenciação sobre depressão e tristeza, porque ainda há aquela comparação, mas você tá triste, isso vai passar, e assim, pessoal, a gente precisa ficar muito atento, porque quando a gente fala de depressão, a gente tá falando de um transtorno, né? Então, os sintomas, eles vão demorar mais para passarem. A gente sempre fala, a gente tem pelo manual diagnóstico também, o nosso querido DSM, a nossa bíblia, né? Que quando o paciente, o indivíduo, estiver ultrapassando ali a margem de mais de 14 dias, ou seja, 2 semanas, a gente precisa ficar atento. Por quê? A tristeza é uma emoção comum, né, André? Você fica triste, a gente fica alegre, né? A gente fica feliz, enfim. Então, a tristeza ela é uma emoção comum. Já a depressão, ela sempre vai estar ultrapassando essa normalidade de tempo. Então, a gente vai ter alguns sintomas que sempre vão chamar atenção dentro dessas 2 semanas e mais tempo também, né? A Eliette pode falar em algum dos sintomas, né, Eli? Sim, é algo um pouco mais intenso, né, a depressão. Então, a gente tem que sempre perceber que, às vezes, a situação que ocorreu, né, quando se tem, né, essa situação, não é o nível de tristeza ali não é proporcional, né? Então a pessoa às vezes vai ter uma apatia muito grande, alterações no sono, ou insônia, ou excesso de sono também, porque às vezes a pessoa dorme demais e isso a gente encara como uma espécie de fuga. Tipo, a realidade está tão ruim, então eu vou dormir. Isso é algo que acontece de forma inconsciente, a pessoa vai se sentindo às vezes mais sonolenta mesmo. Tem as diferenças no apetite. Algumas pessoas comem demais, outras pessoas perdem o apetite. Né? Então são vários sintomas aí que a gente tem que ir prestando atenção além da tristeza. E existe diferença assim entre crianças, adolescentes, idosos? Nós que somos pais, né, a gente se preocupa. Então assim, a minha pergunta é se existe algo mais pontual para a criança, mais pontual para o adolescente ou para o idoso, né? Todos são iguais. No caso das crianças, quando são menores, né, é algo mais físico. Né? A gente vai perceber mais, às vezes, reclamação de dor na barriga, às vezes, né, não quer ir para a escola, fala que tem medo, né? Mas elas não sabem, né, identificar muito bem, porque elas ainda estão aprendendo as emoções, né? Conforme vão crescendo um pouco mais, elas vão conseguindo falar um pouco mais, né? Tipo, tô entediada, tô triste, né? Mas é sempre importante a gente ficar atento na mudança do humor da criança. Opa, meu filho, né, era sempre alegre, brincalhão, de repente ele tá ficando mais quieto, mais retraído. Opa, peraí, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa, né? Tentar conversar às vezes de uma forma mais lúdica, né? Pega desenho, né? Eu brinco bastante com algumas pacientes, pega aqueles emojis, né? Igual tem no celular, pega imprime, vai colorir com a criança, vai falando sobre as emoções, né? Esse aqui é o que é triste. Você já ficou triste alguma vez? Né? O que aconteceu quando você ficou triste? Né? E quando esse aqui, é alegre. O que te deixa alegre? É legal conversar sobre as emoções. Igual aquele filme Divertidamente, né? Na questão de criança, é excelente. As crianças né? adoram, né? É verdade. É divertido, dá pra conversar um pouquinho, dá pra elas entenderem, e é sempre legal estimular o diálogo, né? Independente da faixa etária. Né? No caso, criança, adolescente, estimular o diálogo. Observador, né? Eu acho que o pai e a mãe ele tem que estar todo momento observando. Sim. Porque
dá para perceber, né, em alguns... Exato. A gente tem ali até meados dos 6 anos, que é uma depressão mais rara, então dificilmente a gente vai perceber nas crianças ali, ainda é algo muito difícil de ser notório nessa idade. Primeiro porque as crianças, elas ainda não entendem, elas não sabem muito dizer sobre sentimentos, né? Elas sentem, mas elas não sabem dizer como nós, adultos, vamos dizer aqui, olha, eu tô chateada com você por isso, olha, eu fiquei com raiva por causa daquilo, né? Então elas ainda não conseguem ter essa expressão, elas não conseguem ter esse vocabulário ainda, esse entendimento, né? Então ali a partir dos 7 anos, meados ali 12 anos é onde a gente já começa a ter mais clareza, mas é claro, esse diálogo em casa real que faz toda a diferença, né? Ele tem criança em casa, ele sabe, esse diálogo vai fazer toda a diferença e com certeza, né? Quando a gente tá por perto, quando a gente conversa, a gente tem esse diálogo assertivo dentro de casa, a gente vai perceber algumas mudanças. Algumas pessoas até mencionam que a depressão ela é muito silenciosa e de fato ela é. De fato, se a gente, é o jeitinho da criança, ela tá quieta demais, não, mas é o jeitinho dela, né? Aconteceu tal coisa. E se a gente não for dando muita atenção para isso, realmente pode entrar naquele tempo que eu mencionei anteriormente. E acho que é importante também estimular esse diálogo sobre as emoções, porque às vezes o que acontece muito com os pais? Tô triste, não vou demonstrar pro meu filho que eu tô triste. Tô nervoso, não vou demonstrar que eu estou nervoso. E aí a gente vai levando o quê? Né, para as crianças, essa questão tipo, opa, eu não posso demonstrar meus sentimentos, eu tenho que demonstrar que eu estou sempre bem. Então tem caso, igual recente teve da jogadora de vôlei, né, que às vezes tipo, ninguém percebia nada, ela não dava sinais nenhum e de repente foi lá, né, e fez o que fez, né, então assim, opa, mas como assim, nossa, mas ela não demonstrava, e isso às vezes vem desde a infância. A gente não estimular as crianças a falarem sobre as emoções. Fingir que tá tudo bem. Às vezes, tipo, perdeu um ente querido e os pais quererem fingir que tá tudo bem, que nada aconteceu, pra criança não ficar triste. Mas chorar, né? Isso é importante. É importante, né? Olha que interessante. E como que desencadeia? Como que vem? O que acontece, assim? Precisa ter algum acontecimento? Um evento ou não? Ou é hereditário, ou é genético? Como que... Né, eu sou leiga assim, sim. Essa é uma dúvida que eu tenho. A depressão, né, Rê, ela pode ser por N fatores, pode ser biológico, fisiológico, pode ser ambiental, hereditário também, então, ou seja, se os meus pais ali, ou principalmente a parte materna ou paterna, tiver ali essa parte de casos, né, coincidentes ali de depressão, com certeza eu tenho uma predisposição maior, tá? Então, de repente, um evento que você que não tem uma predisposição vai entender de uma forma, talvez eu vá receber de outra. Então, a gente sempre fala da importância da gente observar as nossas relações, o nosso ambiente, porque pode ser por diversos fatores, tá? Então, hoje a gente não tem, quando a gente pega os estudos, pesquisa científica, a gente não tem uma causa única em relação aí à abordagem da depressão, mas a gente tem diversos fatores, né? E às vezes mesmo não tendo, né, essa carga genética, se você tem, sei lá, uma mãe, um pai ou alguém muito próximo que é depressivo, você tem aquele fator ambiental, né? A pessoa que vai sempre vendo aquele copo meio vazio, vai sempre vendo o lado ruim das coisas. Então, às vezes, você convivendo, crescendo num meio desse, você tende, às vezes, a ver a vida de uma forma mais negativa. O ambiente molda muito, né? Isso, né? Então, a sua forma de ver a vida muda muito, né? E assim, vocês não acham que a rede social também está tendo uma grande influência negativa? A pandemia, eu não sei, quando eu era criança, eu brincava, não tinha, né, celular, a gente não tinha filtro, né, a gente não tinha vergonha de aparecer, e hoje eu percebo que os adolescentes, eles têm vergonha, se não usar um filtro não tá bem, eu não sei, eu tô dizendo a minha experiência, que eu sempre trabalhei com criança, adolescente, eu acho que eu percebo isso, né, então eu acho que tem grande influência. Sim, tem mesmo, né, porque assim, querendo ou não, as redes sociais está trazendo como se o mundo fosse sempre cor-de-rosa. Né? Todo mundo tá sempre bonito, todo mundo só come comida gostosa, todo mundo tá sempre feliz, só viaja. Então, quando eu vejo aquilo e vejo que a minha vida tá diferente, opa, mas como assim? Olha só. A fulana, comparação. Isso. Eu acho que tá existindo a comparação. E quando a gente se compara com outra, é sempre muito cruel. Muito. Por quê? A gente nunca leva em consideração a vivência do outro. O que aquele outro fez para estar viajando sempre? O que aquele outro fez para conseguir estar comendo comida gostosa sempre? Né? Eu só vejo tipo o que ele tá comendo e eu não. E eu vejo aquilo, né, de uma forma cruel. Né? Então a comparação tem que ser, né, sempre nossa com nós mesmos. Opa, peraí, hoje eu tô melhor ou pior do que eu fui ontem? Né? Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Se eu me comparo com a Viviane, eu nunca vou estar sendo sensível comigo, eu vou estar sendo cruel comigo, porque cada um tem uma história, né? Sim, demais.
carga, né? Muito legal, hein? Sim, E a pandemia também, né? A pandemia acho que foi assim sim. Crucial, né? Rê? crucial, né? Realmente também para a gente ver o aumento de números de casos aí de depressão, como também a busca, o desconstruir, né, de todas aquelas crenças que as pessoas tinham, desmistificar aquela questão da psicologia, de que se eu procuro a terapia porque eu tô doido, tô louco. Então, a pandemia, ela veio também naquele momento que as pessoas ficaram ali dentro de casa, sem poder sair, se deparando com as suas próprias emoções, se deparando com a família, né, que é essa questão do diálogo que a gente estava falando, Sim. vendo talvez as questões ali dentro da própria casa, né, dentro do seu próprio corpo, pensamentos, emoções. Eu acredito que a pandemia veio também para sinalizar essa importância da saúde mental, mas com certeza aumentou ali também o número de casos, pessoas que morreram, né, perdemos entes queridos, perdemos amigos, né, então foi uma perda muito grande. Acho que a pandemia misturou dois fatores que muito fortes para a mente humana: o medo e a doença, né? Exato. Que foi um momento de você ficar afastado de tudo Sim. e ainda vivendo com esses dois fatores, do medo e a doença. Exato. E eu acho que isso aí, com certeza, aumentou muito esse desafio com a saúde mental. Sim. De todas as formas. E nós, hoje, profissionais de educação física, proprietários de academia, entendendo mais sobre esse assunto, é a nossa preocupação convidar vocês, isso aí também, para os nossos profissionais. Como a demanda aumentou muito de clientes que estão com esses desafios e procuram exercício físico com muita inteligência, como mais uma ajuda para combater isso na parte fisiológica, né? Sim. Nós sabemos o quanto que os hormônios são importantes para manter esse equilíbrio. Exato. E trazendo isso para o nosso mercado, para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho. Como você acredita que, com a sua experiência, a experiência de vocês, como poderia ser um comportamento de um profissional na academia para atender melhor esse cliente? O que ele tem que se preocupar, né, para Só de atender? ele chegar já é difícil. Já é difícil. Né? Só de ele chegar aqui para conhecer a academia já é muito complicado, né? E como que o profissional ali vai abordar? De que forma, né? E essa é a nossa preocupação, porque depois que ele chegou aqui já é uma vitória para ele, né? Vitória. Porque para a pessoa sair de casa e falar assim, não, vou buscar, eu preciso disso, tomar decisão, e nossa preocupação é deixar um ambiente acolhedor, né? Sim. Por mais que é uma academia com um alto fluxo de clientes, por causa do nosso tamanho, a gente não quer perder o ambiente acolhedor. A gente quer preparar os nossos profissionais da melhor forma para atender esse público que tem esse desafio. Então, a gente fez um manualzinho, até falei antes dessa nossa conversa, mas eu queria melhorar esse manual, né? Queria colocar algumas chaves mais importantes para que esses profissionais, não só o da Gymflix, Sim. mas também das outras academias, porque esse conteúdo vai para o ar, né? Sim. Vai para muitas academias assistirem, profissionais, falam assim, não, vou melhorar nisso. O que você daria de sugestão? André, esse trabalho ele já começa lá no consultório também, porque quando o cliente de vocês chega aqui, possivelmente são pacientes que a gente também, às vezes, coincidentemente, estamos estimulando lá no consultório para buscar pela atividade física. Legal. Então, assim, é sensacional essa vontade de vocês de quererem fazer a diferença, porque, de fato, se o paciente ele já tá com essa questão do transtorno depressivo, né? E aí a gente, lembrando que a gente tem várias intensidades, né? A gente tem a depressão leve, a depressão moderada. Então, vamos pegar ali um paciente grave, né? Com uma depressão em estágio mais grave. O paciente já vem se arrastando mesmo, tá, gente? É uma luta pra gente conseguir que esse paciente venha pra cá. Então, vamos supor que desde o início a gente não tem ali, talvez, uma recepcionista, né? Alguém legal realmente para atender esse paciente, de repente ele já vai dar meia volta, ele vai embora. Sim. Tá? Começa pela recepção. Começa pela recepção, cara. O acolhimento tem que ser pelo primeiro contato, o né? acolhimento, sim, porque essas pessoas, elas vão necessitar desse acolhimento. Ainda até mesmo em algumas situações, tendo, já é difícil. Imagina não tendo, André. Sim. Imagina você mal, lutou pra tomar um banho, que também é uma luta, escovar os dentes, coisas que pra gente é muito rotineira, pro paciente depressivo é muito difícil. A gente luta pro paciente tomar banho e escovar os dentes. E isso é uma vitória. E a gente tem que aplaudir, né? Porque realmente é uma luta, a gente sabe no momento que tá assim. Então, eu diria esse acolhimento no início, André, Sim. né? Da recepção ali mesmo, né? As meninas já acolherem. Isso que vocês estão fazendo, que é levar informação, então possivelmente os funcionários, os colaboradores de vocês vão estar vendo.
vendo, né, os professores aí, os educadores físicos vão se atentar em relação à saúde mental, saber o que é depressão, né, saber o que é saúde mental. Eu acredito que isso já faz, porque se eu sei o que é depressão, não preciso nem saber de um todo, né, só entendendo que, assim, é uma pessoa que precisa de atenção, precisa de acolhimento, é aquele aluno que às vezes vai precisar mais de escuta, vem, e aí o professor tá ali, troca uma ideia, conversa um pouquinho, né, só de, você não precisa nem ficar dando, mas eu não sei dar dica, não sei o que falar, só escuta. Quando você não souber o que falar, escuta, porque essa escuta, ela já é muito valiosa. Porque às vezes a gente tá falando de alguém que em casa não tem ninguém para ouvir, entendeu? Esse cliente de vocês. Muito legal você ter falado de escuta, porque eu acredito que é o que a gente mais preconiza, escutar. Né? Primeiro que te dá a chance de resolver mesmo, de criar uma solução, é você escutar com empatia as pessoas. Exato. Então, o primeiro ponto é isso aí. Então, a gente está indo no raciocínio certo, Exato. né? E a gente quer quebrar esse estigma que a academia é hostil. Porque parece que as pessoas acreditam que aqui só tem pessoas para ficar saradas. Exato. Mas não é isso. Tem gente que fala assim, eu quero emagrecer para ir treinar na Netflix. Não é isso. Aqui é o lugar certo para você se sentir bem. Você não precisa se preparar para entrar aqui. Exato. Então, a nossa preocupação é criar um ambiente que seja segunda casa. Sim. Né? As pessoas tenham segurança, confiança nos profissionais daqui. Sim. E criar esse ambiente que protege, né, mano? Essa é a ideia. Bem, né? Sintam felizes. Tem que se sentir bem. Né? A gente não quer, tanto que a gente trabalha com contratos flexíveis, porque a pessoa tem que estar aqui porque ela quer estar aqui. Exato. Não porque ela precisa estar para alguma coisa contratual. Isso que é legal. Né, amor? E esses professores acolherem, né, André, dar esse acolhimento, essa escuta, e fazendo ali todo esse trabalho de aparelhos, do que aquele cliente se identifica. Às vezes é um cliente que vai gostar mais de um funcional, às vezes é um cliente que vai gostar mais de uma outra área da academia que vocês oferecem. Então, eu acredito que é ajustando, sempre ajudando, né, o educador físico sempre ajudando realmente a desconstruir essa ideia, né, que o cliente às vezes acaba tendo. E a gente sabe, né, André, no momento que o paciente depressivo se encontra ali em um estágio muito grave, a atividade, ela é crucial, a atividade física, porque é onde a gente vai, nem tanto se a gente pega exames, hoje a gente consegue ver a diferença, né, de um cérebro depressivo e de um cérebro que tá, tipo, mais tranquilo, um ser humano que tá sem um transtorno depressivo desenvolvido. E a gente sabe, quando a gente pega esse paciente, a gente expõe ele à atividade física, essa parte de neurotransmissores, a parte química do cérebro desse paciente, ele começa a ter alterações, por causa da parte dopaminérgica, né, a serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, a gente sabe que são neurônios ali extremamente importantes. Então, olha a importância do que vocês fazem aqui, né, que é ajudar esses pacientes a estimularem, aí, quanto clientes de vocês, essa parte extremamente importante. E que, assim, é claro, não é só atividade física, não é só a psicoterapia, né, Eli, que vai ajudar, mas é esse conjunto, é multidisciplinar, Rê. A alimentação entra muito muito, forte, né? Tem casos de sucesso, muito. assim, de pacientes que começaram a atividade física, Muito. Perceberam essa evolução. Sim, Rê. E no começo eles vêm, né, Eli? Eles vêm e meio resistente aí à atividade física. E quando a gente fala nutricionista, atividade física, vixe, é uma luta, né? Mas é sensacional a hora que a gente vê a evolução, né, Eli? E é sempre muito difícil o começo. O começo. Né? Então, a gente sempre tenta passar para o paciente, elaborar, tipo, vamos ver o que é o mínimo, né, que eu consigo fazer hoje, né? Às vezes eu não consigo vir para academia e treinar 1 hora, mas eu consigo vir e andar 5 minutos na esteira. Ok, já é alguma coisa. E às vezes a gente tem aquela impressão, mas eu tenho que estar motivado para ir, eu não tô com vontade de ir hoje. Mas funciona ao contrário, né? Igual a Vi falou da questão, né, dos neurotransmissores, né? O que acontece? A gente acha que a gente tem que estar motivado para fazer as coisas, mas na verdade a gente tem que fazer algo para ficar motivado, né? Porque quando eu me movimento, né, os neurotransmissores começam a ser ativados aqui, eu começo a aumentar minha produção aí de serotonina, tal, não sei o quê, e isso vai me dar aquela satisfação, aquele bem-estar que vai me dar vontade de fazer as coisas. Né? Então, ao contrário do que a gente acha que deveria ser. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tô com vontade de ir. Não, mas você tem que ir para ter vontade. Quando chega aí, clientes às vezes na recepção e falam assim, nossa, eu vim empurrado hoje, assim, só preciso de 10 minutos. Isso. Depois eu vou fazer essa pergunta para você. Aí eu lembro, saio, 10 minutos que a pessoa treinou, e aí? Ainda bem que eu vim. Porque aí já subiu o nível de energia, e aí você, nossa, ainda bem que eu vim e resolvi estar aqui. Então, 10 minutos. Exato. Depois de 10 minutos, esse pensamento, essa energia baixa já vai embora.
realmente é muito legal essa parte multidisciplinar, alimentação, exercício físico, terapia. E aí, esses casos que vocês veem são constantes? Recuperações rápidas? Tem um prazo? Não, depende do nível, né? Depende do nível, depende da pessoa, depende do empenho da pessoa, né? Porque é sempre muito difícil, né? Então a pessoa vai ter que entender que ela vai ter que fazer as coisas mesmo sem vontade. Ai, mas eu não estou com vontade de levantar da cama, mas se você ficar deitado vai ser pior, né? E a gente tem às vezes aquela tendência de achar, tipo, eu não estou bem. Então eu vou ficar quietinha aqui no meu quarto, não vou conversar com ninguém, porque eu não tô boa para conversar com ninguém hoje. Mas eu falo que a nossa cabeça, os nossos pensamentos são os nossos piores inimigos. Então se você não está bem, tudo que você não pode ficar sozinho. Porque você vai ficar pensando e só vai ficar pior. Tem que vigiar os pensamentos. Isso. E o cérebro, ele tende a tendência dele é economizar energia. Então, se você tá triste, ele vai querer te manter triste, porque para ele te deixar feliz, você vai ter um gasto de energia muito grande. Então, o cérebro vai te ajudar a ficar cada vez pior, porque para ele aquilo tá ótimo, você tem que estar vivo. Como é que tá seu humor? Ele não pensa, ele é muito primitivo, né? Então, assim, a gente tem que ficar bem, bem atento a isso. Olha que interessante, né? Até para sair da zona de conforto, como ele vai gastar mais energia, ele fala assim, não, segura aí, tá bom aqui. Melhor ficar assim, não mexe, o time tá ganhando, né? Na verdade tá perdendo. Sim, nem tanto, André. Os pacientes que a gente tem maior dificuldade de evolução no consultório são aqueles que muitas vezes pedem afastamento do trabalho, né? Porque a depressão, ela tende a melhorar conforme a gente tá se movimentando. Então, se tá lá na luta, mas o paciente vem aqui pra academia, fica nem que for 10 minutos, mas ele veio. Ou seja, ele já saiu da cama, ele teve que escovar os dentes, ele teve que trocar de roupa, tirar o pijama. Esse paciente, ele tem uma tendência maior a melhorar muito mais rápido, né, ali, do que aquele paciente que pediu um afastamento do trabalho, por exemplo. A gente sabe que às vezes é necessário, né, até por uma questão medicamentosa, né, adaptação de remédio, mas são pacientes que às vezes vão ter um pouquinho mais de dificuldade, porque estão deitados a maior parte do tempo. Né? Então, quanto mais deitado eu fico, o que eu estou estimulando o meu cérebro? A ficar deitado. O meu cérebro entende que é deitado que tá bom. Né? Então, aquilo que eu falo, horário de dormir à noite, eu sempre brinco com eles, né? O nosso quarto a gente só vai realmente no horário de dormir e é isso, do mais você vai levantar, a gente vai tentar ali organizar essa rotina. A gente trabalha muito a rotina de paciente, né? Ele depressivo. Sim. Eles precisam ter ali uma rotina. Então, é claro, não são todos os dias e a gente trabalha com metas cabíveis também, né? Eu vou levantar, tomar meu café, vou pra academia. Então, o paciente que vai conseguindo, você vai vendo que aos pouquinhos isso vai acontecendo, ele vai evoluindo, porque ele tá se movimentando, André. Sim. É ativação comportamental, né, que é necessário. Exato. E teve pacientes que passam por um desafio desse tamanho. Ele acaba virando uma testemunha, não acaba? Tipo, quando ele passa por isso, tem uma vitória muito grande, ele sabe a dor que ele passou. E esses pacientes, eles ajudam outras pessoas a saírem desse estado. Porque, teoricamente, ele passou por aquilo, né? Sim. E isso também vocês conhecem muito, vocês vivenciam muito isso. Pessoas que acabam testemunhando o caminho. E falam assim, não, esse caminho que você tem que seguir, porque eu venci isso aqui, a gente já viu. Né? A gente tem testemunhos, né, de pessoas que venceram. E fala assim, não, você tem que ir para esse caminho. Isso é muito legal. Então, a conscientização, que é o que a gente está procurando aqui, eu acredito que é uma das formas mais poderosas das pessoas entenderem, aceitarem e buscar ajuda. É isso mesmo? A gente está certo nesse pensamento? Exatamente. E tem a questão também, né, em casos, né, de depressão, ansiedade, né, nem sempre a gente pode falar da cura. Estou curado, não vou ter nunca mais. Legal. Né, às vezes a gente consegue ali uma remissão dos sintomas por um período, mas às vezes depois pode acontecer, né, alguma situação que vai desencadear algo de novo. Né? Então, a pessoa sempre tem que ficar muito atenta. Eu falo muito da importância da gente olhar para dentro, ficar atento às emoções. Opa, peraí. O que desencadeou? Peraí, eu tô me sentindo meio triste, tá? O que tá passando na minha cabeça? Né? Por que eu tô assim? Né? Nós somos da terapia cognitivo-comportamental e a gente entende isso. Que a gente pensa, esse pensamento vai gerar uma emoção que vai gerar um comportamento. Nunca é do nada. Porque às vezes as pessoas falam, tava bem do nada, fiquei triste. Não, nunca é do nada. Às vezes é algum pensamento, uma lembrança, alguma imagem que ela viu que remeteu ela a alguma situação. Então, assim, opa, percebi que fiquei meio estranha, fiquei meio triste. Nossa, tá acontecendo com frequência. Né? Peraí, é real isso que eu tô sentindo? Né? Porque às vezes a nossa cabeça inventa muita coisa também. Né? Essas perguntas chaves, muito legal que você falou. É real isso que eu tô sentindo? Existem perguntas chaves que a pessoa tem que se fazer, no caso de se identificar? Sim. Essa é uma das perguntas. Tem outras?
Tem outros exemplos? Pensar sobre a probabilidade daquilo que a pessoa está pensando acontecer, né? Porque às vezes a gente Olha. sofre muito por coisas que não tem probabilidade de acontecer. Exato, Né? Então, essa análise do pensamento é muito importante. Percebeu a emoção? Opa, o que está passando na minha cabeça? As preocupações. É real? Né? Tem probabilidade de acontecer? Que evidência eu tenho de que isso realmente tá acontecendo? Porque às vezes a gente para e fala, nossa, olha lá, a Renata olhou estranho pra mim, acho que ela tá brava comigo. Peraí, mas eu tenho alguma evidência que a Renata tá brava comigo? Aconteceu alguma coisa? Né? Tipo, por que ela estaria brava comigo? Não, tá tudo bem, né? Às vezes ela, né? Então, se a pessoa não faz esse pensamento, não faz essa análise, né? A imaginação às vezes ela já começa a ficar mal. Aí começa a viajar, né? Isso. E ela vai se sentindo mal, aí o comportamento dela às vezes é se fechar. Então, uma coisa é muito ligada à outra. Sim, e isso é muito comum, né? Tem real. pessoas, né, começa a dar umas viajadas, Sim, né? tô Fala assim, real. "Não, ela não tá bem comigo, ela nem olhou, a pessoa nem te reparou. A Não pessoa teve tá nem pensando em culpa, né? outra coisa, Sim. né? Tá pensando em outra coisa, olha que interessante. Essa até eu com você, né? É, por isso que eu dei risada. A risada mesmo assim, nossa, tô falando da Renata. Por que ele tá bravo hoje? Mas não, ele não tá bravo. Ele tá num momento Falei, caramba, ela se conhece. Que legal, que legal. Ai, que Eu legal acho ter vocês aqui. muito bom esse bate-papo. É, muito bom. Caramba, Gostoso. sensacional. Vai somar muito Para nós, para as pessoas que vão ouvir esse podcast, para os profissionais, pros e nossos alunos. para os nossos alunos. E, claro, eu queria fazer o seguinte, ó. 3 assim, atitudes principais para a gente fechar esse bate-papo. Uma pessoa se conscientizou. 3 passos que ela tem que fazer. Você como profissionais. Primeiro, buscar uma ajuda de um profissional. Beleza? Sim. E os outros 2? O que vocês dariam pra gente? Eu digo assim, né, André? O ponto-chave é quando a pessoa aceita ajuda. Então, aceitou ajuda, foi para terapia, é trabalhar aí a rotina desse paciente, né, é trabalhar ali o dia a dia dele. Você diria também ali dentro, André, a sua pergunta seria mais volta dessa rotina dele, ou o que é mais além da terapia? A gente chama de padrão ouro, né, dentro de alguns tratamentos, e se tratando da depressão, muitas vezes alguns pacientes precisam ir para a área medicamentosa, então a gente trabalha com a parte de psiquiatras, né, mas em outros momentos tem pacientes que respondem muito bem somente com a terapia, a atividade física e a nutricionista junto também, que é a parte da alimentação, tá? Legal. Então, tem muitos pacientes que a gente não precisa nem caminhar para essa parte da psiquiatria, somente com a psicologia, né, psicoterapia, a rotina e na atividade física e alimentação são pacientes que já respondem bem também. Eu não sei se era isso mais ou menos aí. Isso, sim. Uhum. Então, esse é o caminho que se conscientizou, busca ajuda, acho que foi muito interessante. Exato, Desarmar um pouco, né? exato. Buscar ajuda, eu acredito que é o passo Se principal. permitir falar, né? Porque às vezes a pessoa tá mal e acha que aquilo é bobeira, que não precisa falar nada pra ninguém. Acha, eu vou falar, o que as pessoas vão pensar de mim? Sim. Então, opa, peraí, eu tô mal, eu preciso conversar com alguém, né? Busca alguém de mais confiança, né? Exato. Um E parente, um antigamente ir amigo. no psicólogo era algo, não, né? Não Isso. vou no psicólogo, imagina, não sou louco, não é Sim. assim? E nem tanto depressão era considerado como frescura, né, Rê? É, exatamente, muito. E hoje não, hoje a gente sabe que é um transtorno mesmo, então é um assunto sério, igual quando a gente fala de outros também, igual quando a gente fala de ansiedade, né? A gente tem a ansiedade que é uma reação fisiológica comum também, mas a gente tem o transtorno ansioso, né? Então, assim, são pautas extremamente importantes, assuntos extremamente importantes que antes não tinha esse diagnóstico. As pessoas questionam muito, né, André? Vi, mas por que hoje tem tanto Tinha esse autista, tem tanta depressão, tem tanta ansiedade? Gente, porque hoje nós temos diagnóstico, hoje, graças a Deus, nós temos aí pesquisa, a gente tem ciência, sempre teve, é claro, mas hoje a gente tem avaliação, a gente tem diagnóstico, então, felizmente nós temos, né? Nós temos mais academia, nós temos mais nutricionista, nós temos essa conscientização do que é importante para um ser humano ter qualidade de vida, gente. Sim. Porque se a gente não aderir aí a esses hábitos, né, é o que eu sempre falo no consultório, a gente vai caminhando realmente para um lugar assim que a gente tende a adoecer, né? A gente tende a adoecer. Perfeito. Obrigado pela visita de foi um vocês. prazer ter Foi um vocês prazer aqui. ter vocês aqui, Viviane, Liette e vocês. Aguarde o segundo episódio do nosso Gymcast, o podcast da Gymflix Academia. Até breve.